Olá, estamos iniciando o nosso 14º dia de trabalho, de um total de 21 dias de trabalho de apometria. E nós estamos aqui hoje, né, dentro desse trabalho que a gente já vem realizando diariamente, aprendendo a cada dia algumas das técnicas, tá, que nós podemos utilizar nesse momento, né, nesse momento de pandemia, nesse momento de coronavírus. Mas o que nós estamos aprendendo, o que iremos aprender, né, nos próximos dias, e na totalização desses 21 dias, é o que a gente pode utilizar em outros momentos, tá? É claro que adaptando. Quando a gente fala de apometria, nós estamos falando aí de dezenas de técnicas, abordagens, que inclusive não param, né, de serem, vamos dizer assim, desenvolvidas, porque cada vez mais a espiritualidade vai trazendo novos conhecimentos, né, novas formas de aplicação, protocolos de trabalho, né, e o protocolo ele é muito interessante. É como se você tivesse uma nova apometria quando você tem um protocolo, né? Porque é uma abordagem diferente da abordagem que se fazia antes. Então, assim, é muito rico o conhecimento, né? E, portanto, é algo que a gente não para nunca de estudar, né? Pelo menos eu, que já tenho 20 anos de prática, não paro, né? Os meus colegas que me auxiliam aqui, né, em média, possuem 25 anos. Nós não paramos, imagina, não paramos de estudar, né? Cada vez a gente descobre mais coisas, né? Essa semana mesmo, nós aprendemos aí um novo protocolo de trabalho. Mas vamos lá. Nós temos então uma situação onde muitas vezes nós podemos realizar uma cirurgia espiritual e tratamento espiritual no corpo duplo etérico, tá? E antes a gente entender o que é essa cirurgia, como vai funcionar o tratamento, é importante a gente falar sobre o duplo etérico, tá? Como sempre, eu deixo aqui os recados iniciais, né? Se você está chegando agora, né? E quando eu falo isso, gente, todo dia tem gente nova chegando porque as pessoas deixam os recados, né? Por isso que a gente, quem está acompanhando já há 14 dias que vê eu sempre falando isso, né? Mas nós temos pessoas que estão chegando agora, né? E aliás, graças a você, inclusive, porque toda vez que você coloca aí o seu like, né? O Facebook, desculpa, o YouTube, ele continua aí divulgando, ele faz divulgações, né? Então, mesmo pessoas que já estão inscritas, né, e que não estavam, vamos dizer assim, acompanhando nos últimos dias, acaba recebendo a notificação. Cada vez que a gente dá um like, é uma notificação a mais que a gente acaba impulsionando. Então, assim, se você está gostando do trabalho, se ele está sendo útil para você, a forma de você colaborar, e não é comigo, a forma de você colaborar com o próximo é essa, tá? Não só desse jeito, mas você pode fazer comentários, você pode copiar o link e mandar para outras pessoas, né? É aquela história, cada dia que a gente deixa de ajudar é um dia, né, que a gente acaba deixando de ajudar, de fazer o bem, tá certo? E muitas vezes o bem tá muito fácil de fazer, né? É pegar um link e mandar, tá certo, gente? É pegar um link e mandar, né? É um trabalho grande, grande. Então, para você que está chegando agora, é muito importante você pegar esse trabalho do começo, olha na descrição. Nós tivemos a primeira palestra, onde nós falamos sobre coronavírus, a era da regeneração e a fé, tá certo? É muito importante você entender, principalmente o que é a era da regeneração, para você entender não só esse momento agora, mas o que vem pela frente, tá certo? O que vem pela frente. Porque todos os acontecimentos, sucessões que virão, vai depender principalmente da nossa postura em relação ao que esse momento pede. Nós vivemos um momento onde acabaram as provas e expiações, tá certo? E agora nós temos que viver a regeneração. Temos que estar trabalhando na regeneração. Não tem mais prova e expiação, né? Que era muito
de uma certa forma, uma zona de conforto. Eu faço algo errado, alguma coisa acontece, faço algo errado, alguma coisa acontece. Aí continuo fazendo algumas coisas certinhas, a vida vai começando a caminhar, faço algo errado. Então a gente não tem muito compromisso, não tem muito esforço de fazer uma mudança grande. Agora não, nós temos que fazer uma mudança grande, né? Viver de acordo com aquilo que Jesus nos ensinou. É claro que nós não vamos nos tornar Jesus do dia para a noite. Tanto é que a era da regeneração, ela ainda vai levar aí muito tempo até nós atingirmos o próximo estágio, tá certo? Mas nós já temos que ter pelo menos o mínimo, né? E muitos estão longe do mínimo. E os que estiverem longe do mínimo não permanecerão nesse orbe, não permanecerão nesse planeta, tá certo? Infelizmente, isso vai envolver familiares, vai envolver amigos, vai envolver pessoas que possamos conhecer, né? E não significa que as pessoas que possam vir a falecer, morrer, em decorrência da vida, porque um dia todos nós iremos morrer, né? Que as pessoas que de repente passem pela transição já estão indo para outro orbe. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Cada um passa pela transição no momento que precisa passar pela transição, tá? Não é aí que é feita a seleção, vamos dizer assim. É do outro lado, tá certo? Então, do outro lado, um dia todos nós passaremos, e daqueles que passarem por outro lado pela transição, aí sim, uns continuarão nesse plano e outros irão continuar, né, em outros planetas que continuarão, vamos dizer assim, com características semelhantes à Terra, né? Necessariamente, eles não quer dizer que eles vão chegar lá e vão estar encontrando um planeta com tecnologia, com transporte, com facilidade, educação, não. Muitas vezes vão encontrar situações aí que a gente vivenciou, talvez até na época de Cristo, tá certo? Ou até antes, ok? Ou seja, já havia um conhecimento, já havia uma estrutura de sociedade, né? Mas com limitações, tá ok? Muito bem, e olha que tem espíritos que foram levados para planetas primitivos, viu? Tem espíritos levados para planeta com característica primitiva. Então, gente, eu vou de vez em quando aqui mordendo a garganta, né? Para você que está chegando, nós temos um grupo no Telegram, muito importante. É lá que você vai estar informado dos novos vídeos, tá bom? E depois que esse trabalho dos 21 dias acabar, nós estamos sempre postando materiais, né? Organizando palestras. E você vai estar sempre informado por esse grupo, tá? Então esse grupo aí não vai se desfazer. E temos as nossas outras redes sociais para você poder acompanhar, tá? Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho só para você ser notificado. E aqui está a forma de você contribuir com o próximo. Deixa seu like e compartilhe. Vamos lá, gente. Dados os recados, o que é, né? E aqui eu vou voltar com aquela imagem que nós utilizamos aí há 2 dias atrás, se não me falha a memória. Porque nós vamos falar sobre cirurgia espiritual, né? Necessariamente, quando a gente fala de cirurgia espiritual, não é necessário que a pessoa esteja em um hospital, como aqui nós estamos simulando com esse desenho, tá? Não é necessário. Nós podemos fazer cirurgias espirituais com um ente querido estando em casa. Nós podemos fazer cirurgias espirituais dentro de um espaço que a gente tenha, tá certo? Como um terapeuta, como dentro de um grupo de apometria, tá? Dentro de um grupo de reiki. Porque a apometria, ela nada mais é do que uma técnica. É uma técnica, tá certo? E como técnica, ela pode ser usada independente da religião que a pessoa tenha, independente das práticas que essa pessoa tenha. Ah, eu sou massagista, posso aplicar apometria no meio da massagem? Se isso é uma coisa que você combinou com o seu paciente, né, com o seu cliente, aliás, pode. Eu trabalho com acupuntura. Posso também acrescentar a apometria no meu trabalho? Pode. Aí você pode dizer, olha, faço acupuntura com apometria. E você pode usar ambos, tá certo?
É claro que é sempre importante o seu cliente saber as técnicas que você vai usar, né? Isso é óbvio, tá certo? Por mais que você queira ajudar, eu acho que é muito legítimo a pessoa saber. Você não vai sair aplicando alguma coisa sem a pessoa saber o que está acontecendo, né? Mas isso eu estou ilustrando aqui algumas situações para você ver que a apometria ela pode, como técnica, ser utilizada em diferentes contextos. Ah, eu estou na minha casa, alguém da minha casa está precisando, eu posso utilizar, tá? O que nós vamos ver aqui é, principalmente diante da situação, nós sabemos que pessoas podem ficar acamadas, né? Nós estamos ao longo desses dias, principalmente trabalhando para que essas situações não precisem ser vivenciadas, principalmente se nós colocarmos em prática, né, o que foi passado pela espiritualidade na palestra inaugural, tá certo? Seria a palestra zero, vamos dizer assim, tá? Então, se a gente está colocando em prática, dentro do nosso merecimento, nossa necessidade, é possível que os outros, que muitas coisas que nós estamos vendo, talvez não sejam necessárias, tá? Algumas coisas nós podemos fazer, inclusive, como prevenção. Dentro do trabalho de apometria, uma das coisas, e nós já falamos sobre isso num desses trabalhos, uma das coisas que nós estudamos muito são formas de fazermos um diagnóstico energético, um diagnóstico espiritual, tá certo? E nós ficamos bons nisso, né? E na apometria existem várias formas de fazer isso, né? Nós podemos fazer isso combinado com radiestesia, né? Inclusive a gente tem um curso voltado para isso, de apometria com radiestesia. Nós podemos fazer isso, por exemplo, com utilização de tarôs, né? Podemos fazer isso, dentro do estudo do mental superior, né? Podemos fazer isso com as técnicas que nós aprendemos na própria apometria, né? Podemos fazer isso combinando constelação familiar com apometria, né? Que é a constelação familiar que estamos chamando aqui internamente de apométrica, né? Que é a conjunção de duas terapias interessantes, uma muito boa para diagnóstico e análise e a outra muito boa para tratamento, né? Que é o caso da apometria. Então a gente tem uma série de... É claro que algumas dessas técnicas que eu citei, a gente vai aprender coisas a mais de como nós podemos extrair esse diagnóstico de forma precisa e segura, tá? Mas existe também a própria acuidade. Conforme nós vamos trabalhando com a apometria, estudando, a gente vai percebendo situações, tá certo? As quais, por meio de cada uma dessas leituras, nós vamos entender quais são as melhores técnicas para ser utilizada, tá? É muito importante, quem está fazendo o trabalho, né, de proteção do lar, né, que é muito importante fazer, como nós falamos, todos os dias à mesma hora, e a espiritualidade vem reforçando isso para nós. A espiritualidade vem falando isso para a gente, o quanto é importante nós mantermos esse trabalho e impulsionarmos o mesmo. Tá? Esse trabalho tem ajudado bastante, porque o medo, existe um medo muito grande na sociedade, né, das pessoas, e esse medo realmente tem atraído muitos espíritos do baixo umbral. Né? E eles, obviamente, estão percebendo, porque eles já vinham ouvindo, né, notícias há muito tempo. Se nós somos o trabalhador da última hora, e quantas vezes, né, possivelmente você já se deparou com esse termo, né? Quantas vezes já foi falado do fim do mundo, 2012, e depois não sei o que, e depois não sei o que lá. Lá embaixo as informações também existiram, né? Que alguma coisa estava para acontecer, e com mais ou menos informação, né? E aí, obviamente, que eles estão percebendo que algumas mudanças, porque a percepção deles, que estão no mundo espiritual, apesar de estarem no umbral e não nas cidades espirituais, a percepção que eles têm, eles enxergam coisas que nós não enxergamos, porque eles estão em corpos espirituais, tá certo? Sem, vamos dizer assim, um mata-borrão, né? Que o nosso corpo físico acaba ocasionando, acaba gerando, né? Então, no mundo espiritual as coisas estão mudando, gente. O umbral está mudando. O umbral já não é
o mesmo, tá certo? Já existem regiões mais desérticas no umbral, tá? E esses irmãos sabem disso. E aí esse medo acaba atraindo, obviamente, que eles se apegam às pessoas, né? Porque o espírito, quando está no mundo espiritual, na erraticidade, quando ele está, né, negativado, ele é muito preso ainda às questões materiais, né? Viciações. Então ele sente falta de comida, sente falta de bebida, sente falta de fumo, sente falta de sexo, ele sente falta das coisas que ele vivenciava, porque ele ficou preso ao ego, né? Algo que ele poderia e deveria ter desprendido, ele ficou preso, tá certo? Por seu livre-arbítrio, livre escolha, livre crença, tá? Então, quando ele é arrastado, né, por esses medos, por essas situações, eles não só se aproximam dessas pessoas, como eles buscam energia, seja estimulando as pessoas a essas situações de vício, né, ou seja, exaurindo-lhe a força. E nesse momento que eles acabam exaurindo a força, a vitalidade, eles também acabam transmitindo as suas vibrações negativas. Então, dores de cabeça, dores no corpo, uma série de situações que são deles acabam sendo transferidas ou percebidas pelas pessoas que a eles estão ligadas, tá? Desculpa, gente, hoje tá muito seco. E aí, quanto mais a gente fala, mais água tem que beber, né? Porque a garganta vai secando. Mas vamos lá. Então, o que que nós, né, sabendo disso, o que que a gente acaba fazendo? Acabamos sendo convidados a fazer os campos de proteção. É o que nós estamos fazendo. Tá certo? Muito bem. Vamos continuar aqui. Num determinado dia, eu acho que foi 2 dias atrás, se não me engano, eu mostrei para vocês que nós temos um comando onde nós desdobramos, e ainda falei assim, corpos espirituais, no plural, hein? Ainda reforcei. Gente, ó, corpos espirituais, entendam isso, encaminhem para os hospitais no plano superior, locais de tratamento no plano superior e ponto, né? Muito bem, nós temos uma estrutura espiritual. Eu acho que talvez a forma mais fácil de falar, apesar de ser totalmente imprecisa, mas só para a gente poder ter um pouquinho de raciocínio, tá? Nessa visão que a gente está vendo, uma apometria, né? Algo que a gente estuda aí, são mais de 200 horas de estudos, né? Nós temos um curso nosso aí com mais de 300 até horas de estudo, já na sua versão 5.0, mas enfim, nós estamos vendo então em algumas horas algumas coisas, né? Por mais que sejam 21 dias, cada vídeo aí com 1 hora, vocês podem ver que é um pequeno extrato de um todo, né? E é o extrato para a gente poder se beneficiar desse momento, daquilo que nós podemos e eu diria que devemos fazer. Muito bem. Nós falamos então que nós temos uma estrutura de corpos espirituais e que talvez a forma mais fácil, né, de nós falarmos sobre isso seja através de dizer assim: nós não temos um corpo humano. Esse corpo humano não tem pulmão, coração, fígado, baço e etc, etc, etc. Muito bem. Imagine esses corpos espirituais como componentes de uma estrutura maior, tá certo? Só que eles não são à toa que eles são chamados de corpos, porque eles têm uma estrutura de um corpo completa, tá? Um corpo completa. Uma dessas estruturas se chama duplo etérico. E o que é duplo etérico? Imagina que o duplo etérico ele é uma cópia exata. Então aqui a gente tem a paciente. Imagina que o duplo etérico ele é uma cópia exata da pessoa, tá certo? Só que é uma cópia energética. É uma cópia energética, tá? No mundo espiritual, gente, as coisas não são mágicas como a gente pensa, tá? Existem fundamentos. Então, nós temos uma estrutura espiritual, nós temos um corpo chamado corpo Atma, tá?
que é quando a gente vê lá, viu o André Luiz no filme. O que é o André Luiz andando lá no filme? Não é o corpo físico, porque o corpo físico dele se desfez, né? Então, aquele corpo pelo qual o André Luiz se apresenta no filme, por exemplo, é a sua estrutura que nós chamamos de corpo astral. E o corpo astral, como nós observamos, ele é feito à imagem, né, e semelhança do corpo físico. Tá? Pode ter pequenas diferenças, e essas diferenças são somente no seguinte: elas podem existir porque elas ainda não refletiram. Então, se uma mazela surgiu no corpo físico, na verdade ele primeiro surge no corpo espiritual, tá? Primeiro ele surge no corpo espiritual. Então essa mazela surge no corpo espiritual e aos poucos vai se manifestando no corpo físico. Então é nesse momento que a gente pode encontrar uma diferença, tá? Mas tirando essa pequena diferença, todo o resto é igual, tá certo? Então no corpo astral a gente pode estar com ele de certa forma prejudicado, né? E isso ainda vai refletir no corpo físico, tá certo? E entre o corpo físico, vou até pegar aqui talvez uma caneta aqui, eu não vou desenhar o corpo, tá? É só pra gente fazer camada. Então, tenho aqui o corpo físico e eu tenho aqui o corpo astral. Entre o corpo astral, que eu vou pôr CA, entre o corpo astral, tá? Que ficou ruim. Entre o corpo astral, tá certo? E o corpo físico, que eu vou pôr F, nós temos uma estrutura intermediária que nós chamamos de duplo etérico, tá certo? E essa estrutura que nós chamamos de duplo etérico, ela é uma cópia também desse corpo físico, tá? Ou na verdade até do corpo astral, tá? Só que ela é uma cópia energética, tá certo? Uma cópia energética, né? Até fazendo um paralelo, né? A gente tinha até desenhado o espírito, né? E aqui eu já estou colocando ele dentro de uma pirâmide, né? Opa, deixa eu pegar a camada aqui, espírito, tá certo? Ó, tô desdobrando ele, ó. Então é exatamente isso, ó, tá? Eu tenho aqui o corpo físico e uma cópia que é o corpo astral. Só que essa cópia, ela não é tão nítida assim, em termos de, você está olhando a mesma característica de pele e boca, não. Ele é mais energético mesmo, ele é uma energia, tá? Só que é uma energia que tem o mesmo tamanho e disposição, normalmente ele tem o mesmo tamanho e disposição, tá, do corpo físico. Inclusive ele tem órgãos, ele tem toda a estrutura que o corpo físico tem, ele tem, tá certo? E ele é diferente do outro corpo, que agora eu vou até duplicar aqui, né? Do outro corpo, deixa eu fazer a cópia, que eu vou jogar um pouco mais para cima, tá? Que seria o corpo astral, tá certo? Então, vocês podem ver que nós temos 3 cópias aqui, o corpo físico, na verdade 2 cópias, né? O corpo físico. A do meio, eu vou subir um pouquinho mais essa daqui, tá? A do meio, que é o duplo etérico, e essa mais em cima que é o corpo astral. Gente, um dos grandes trunfos pelos quais a apometria funciona muito bem é exatamente porque nós sabemos trabalhar de uma forma muito precisa com esses corpos, tá certo? É como se nós tivéssemos um especialista em coração, um especialista em fígado, um especialista em baço, né? Como existe. Só que nós somos especialistas nesses corpos espirituais, tá certo? Nós aprendemos muito bem como funciona e tratamos eles, tá? E você vê que normalmente nós também envolvemos os corpos espirituais com uma pirâmide. A diferença do corpo astral do duplo etérico é que o corpo astral eu posso levar ele para o hospital. Vou deixar até aqui, ó. Eu posso levar ele para o hospital. Só que o duplo etérico não, tá certo? Eu posso desdobrar ele um pouco, mas eu não mantenho afastado mais do que 8 metros, tá certo? Não mantenho mais, o máximo que eu posso afastá-lo do corpo físico são 8 metros, tá? E todos esses corpos estão ligados com cordões, tá ok?
Muito bem. Para que serve essa estrutura? Essa estrutura tem vários nomes, tá? É duplo etérico, corpo vital, né? Como chamava Kardec. Kardec chamava de corpo vital. Corpo plânico, veículo do plana, corpo bioplasmático também. Tudo depende da vertente que estuda. Corpo biocósmico, corpo energético. Primeiro corpo de energia, corpo diáfano. Então são formas que você vai encontrar na literatura. Corpo efêmero, veículo de vitalidade, corpo da vitalidade. Tá? Chamam também de casca luminosa, porque é uma casca e ela é luminosa. Tá? É porque aqui, como eu falei, ele, apesar de ter o mesmo formato, a gente não vê ele dessa forma, a gente vê como energia. Tá? É como se fosse isso aqui, ó. Vou colocar aquela pirâmide, ó. Só que ele tem umas cores naturais, azul e laranja. Tá? Ele tem cores naturais, azul e laranja. Tá ok? Aqui eu coloquei roxo, né? E aí a gente viria energia, só com o mesmo tamanho, exposição, tudo igualzinho. Tá certo? Então a gente tem aí vários, aerossoma, né? Aerossoma 1. Aerossoma 1, inclusive, foi no tempo de Kardec, né? Que alguns pesquisadores conseguiram, desdobraram esse corpo pela primeira vez, né? E chamaram de aerossoma 1, tá? Armadura energética, corpo vital humano, corpo ódico, corpo umificador, né? Veículo semifísico, véu etérico. Então, assim, nós temos vários e vários nomes. Os tibetanos, por exemplo, chamam de corpo bardo, né? Então, ele tem, não é uma coisa que só a apometria reconheceu, não. Tá? Inclusive, nós temos a própria teosofia, né? Para o Dr. Lacerda entender melhor esses corpos, ele foi estudar isso na teosofia, que era, na sua época, né, de 1960, o que tinha de mais em termos de literatura para ser pesquisada. Tá? E aí ele pesquisou, fez muito trabalho de tratamento, entendeu muito bem. E essa estrutura, gente, nossa, ela se desdobra, desdobra, desdobra. Né? Muito bem. O que nós vamos fazer, o que nós vamos aprender aqui, é como tratar então esse corpo duplo etérico. Esse corpo astral, nós já vimos que a gente desdobra os corpos, né? E encaminha para o mundo espiritual, tá certo? Então eu não vou falar dele nada hoje, além do que eu já falei. Eu vou, deixar ele lá como a gente fez, tá certo? O comando para fazer isso você já aprendeu, tá certo? Muito bem, agora ele foi. Não estava querendo ir, agora ele foi. Então, o que você pode fazer? Você fez todos os comandos, tudo. Você já fez aqueles trabalhos, aqueles tratamentos, tá? O que nós vamos fazer agora é trabalhar com esse corpo. E por quê? Porque esse corpo, ele carrega o fluido vital. Ele carrega a energia. Tá certo? Ele é um corpo energético. Ele é um corpo que energiza o corpo físico. Muitas vezes, quando a pessoa está sem vitalidade, um dos motivos, e aí não existe receita de bolo, viu, gente? Por isso que a gente estuda muita coisa na apometria, aprende como fazer diagnóstico e aprende a fazer o tratamento a partir do diagnóstico, tá? Então, não estou passando para vocês receita de bolo. Ah, tá sem vitalidade, então do pretérico. Não. Tá? Pode ser outras coisas também, tá certo? Mas muitas vezes é o duplo etérico. Porque eu tenho energias que podem não chegar a ele. Então, se as energias não estão chegando a ele, dele não vai passar para o corpo físico. Por isso que eu digo, eu sei que ele é o responsável, ele que vai energizar o corpo físico. Mas não quer dizer que o mal, o problema esteja nele. Tá certo? Pode estar em outros corpos, em outras estruturas. Por isso que na apometria nós somos muito precisos nos trabalhos. E por isso que a gente não faz análise. Né? Alguém, eu tô com esse problema, o que pode ser? Sei, só fazendo um diagnóstico apométrico, tá? Muito bem, gente. Então, como ele tem essa estrutura, uma das coisas que nós podemos fazer é exatamente tratá-lo, tá? Existe ao redor desse corpo,
existe uma camada de proteção. Eu vou pegar aqui uma luz amarela, tá? Só para, não quer dizer que seja amarelo, mas é só para exemplificar. Existe uma proteção em relação a esse corpo, tá? Uma proteção ao redor dele, tá? Essa proteção, que nós chamamos de tela búdica, você pode pedir para que ela seja reconstituída, porque ela existe e ela pode sofrer um pequeno, vamos dizer assim, uma pequena ruptura, tá? Essas rupturas elas surgem principalmente quando nós, por exemplo, uma pessoa que deliberadamente em várias vidas matava pessoas, né? Matava e sei lá, você sabe que no passado você fazia de tudo, né? Vamos supor que matava e roubava seu coração. Tinha um prazer em fazer isso, sei lá, para ritual, sei lá, para qualquer coisa. Essas são situações que já existiram no passado. Então, uma pessoa que fez isso, ela pode ter uma ruptura exatamente ao redor da sua tela búdica, na altura do seu coração, tá? Então, se ela tiver essa ruptura, ela tem fortes chances de sofrer problemas nessa região. Então, não importa qual é o problema, o que você vai pedir é reforçando a tela búdica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, reconstruindo a tela búdica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Reconstruir a tela búdica, gente, já foi muito mais difícil. Muito. Ela precisava muitos médiums para reconstruir uma tela búdica, tá? Hoje em dia está mais fácil. E por que está mais fácil? Pois é, tá mais fácil, pelo mesmo motivo. Ó, o mundo evolui, tá? Eu tenho até uma palestra que a gente deixa aí na descrição. O mundo está evoluindo ou está involuindo, né? Tá melhorando ou piorando? Eu falo, ó, tá melhorando. Só que esse melhorar, ele pode significar piorar. Porque, por exemplo, gente, nós estamos recebendo muitas energias positivas, tá certo? Muita luz. Nós estamos indo para a luz, estamos recebendo muita luz. Só que o que acontece quando você tem muita luz sobre um objeto? Você pode ter a sombra, não é? Se você não tem luz, você não tem sombra. Você pega, deixar tudo escuro, você não vai, não vai ver sombra, não vai ver nada. Se colocar pouca luz, vai ver pouca sombra. Se colocar muita luz, vai ver muita sombra, né? Então a luz que todos nós estamos recebendo vai provocar diferentes situações. Para quem estiver vibrando na luz, é como se tivesse um corpo espiritual, vamos dizer assim, e portanto a luz vai bater e não vai gerar sombra. Mas para aquele que está negativado, o que a luz faz? Ela bate e vai jogar sombra para fora, tá certo? Isso é só para mostrar para vocês que as coisas estão melhorando, mas a gente ainda pode ver muita sombra, tá certo? Então, essa luz, como nós estamos recebendo muita luz, nós conseguimos restaurar a tela búdica e algo que algumas dezenas de anos atrás era difícil dentro de uma sessão espiritual, tá certo? Então, de 20, 10, 15 anos para cá, 5 anos para cá, cada vez está sendo mais fácil fazer esse tipo de trabalho, tá? Então, você vai restaurar a tela búdica, tá? Outra coisa que você vai restaurar são as cores naturais, porque esse corpo do pretérico, ele possui cores naturais, tá? Na tonalidade laranja, tá certo? Laranja, e na tonalidade azul, tá certo? Metade do corpo é laranja, metade do corpo é azul. Acho que esse meu laranja aqui, não sei se ficou tão laranja não, né? Deixa eu ver aqui. Né? Então, metade do corpo do pretérico é laranja, metade é azul. E o que você vai pedir? Vai pedir para que seja restaurado as cores naturais do corpo do pretérico. Laranja e azul, tá certo? Então, restaurando as cores naturais do corpo do pretérico,
Laranja, pode contar de 1 a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora azul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Essas cores, então, como eu falei, são cores que são as tonalidades desse corpo. Tá certo? Outra coisa que você pode fazer dentro dessa cirurgia que você está fazendo é todo aquele trabalho de reconstituição, de limpeza, tá certo? Dos chakras, como você aprendeu. E aí você pode fazer de cada um dos chakras. A diferença, como nós vimos, nós aprendemos comandos gerais, né? Vamos aprender rápido o que dá para fazer agora e situações mais esporádicas, a gente vai usando esses elementos, tá? Mas o que você pode fazer? Você já vinha praticando. Aí alguém pode perguntar, Robson, eu posso dizer, olha, tá todo mundo tudo certo aqui em casa, todo mundo bem, mas eu posso preventivamente fazer esses comandos? A resposta é sim, pode, tá? Você pode fazer isso, tá? Você pode desdobrar o duplo etérico de todo mundo, colocar numa pirâmide, tá certo? E dar esses comandos que você já aprendeu, porque você pode usar todas as cores, tudo que você aprendeu, que você estava dirigindo, né? E na sua mente para o agregado como um todo, tá certo? Você pode repetir todos aqueles comandos para a contraparte espiritual. Você pode tratar o pulmão físico e o pulmão espiritual, tá certo? Qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que vão ser direcionados, lembra? O que nós estamos fazendo, gente? Quando eu peço assim, peço a espiritualidade para ser direcionada à cor laranja. Na verdade, o que nós estamos fazendo é o seguinte, ó. Nós estamos doando energia e quem está aplicando, ó, não sei se dá para você ver aí, que eu coloquei aqui até uma foto, né? Quem está aplicando, ó, é o mentor, ó, mentor, tá certo? O mentor, tá? Então, quando a gente está fazendo esses comandos, eles estão direcionando, tá certo? E quando eles estão direcionando, nós temos que entender o seguinte: a energia do corpo físico é uma densidade. A energia do corpo etérico é outra densidade. A energia do corpo astral é outra densidade e assim por diante. Então, como são densidades diferentes, eu tenho que repetir os comandos para esse corpo e repetir os comandos para esse corpo. E se eu fosse tratar outros corpos, a mesma coisa, tá? Mas tudo que nós estamos fazendo aqui é trabalhando com os instrumentos que a gente tem, com os instrumentos que a gente sabe, de uma forma mais intensa, tá certo? Dentro do que pode estar ou que pode mais se comprometer, tá certo? Você também pode fazer no corpo astral, tá certo? Hoje eu estou focando no duplo etérico e já te dizendo que você pode fazer a mesma coisa no corpo astral, tá? Mas hoje eu estou focando no duplo etérico porque o duplo etérico ele é um corpo muito próximo do corpo físico. E por ser um corpo muito próximo do corpo físico, ele tem a tendência de trazer um resultado mais imediato, tá certo? Mas nós queremos mesmo chegar no corpo astral, tá certo? Porque muitas vezes a mazela, ela se instalou no corpo astral e só vai refletindo, tá ok? Ah, pô, Robson, então por que você já não falou isso? Sim, eu podia falar isso para você e já estou falando que você pode fazer, tá? Mas lembre-se que estou te dizendo que como o duplo etérico ele é mais próximo do corpo físico, apenas por uma questão de sermos mais rápidos, mais efetivos, tá? É que nós podemos atuar, reconstituir, refazer esse corpo. E aí você pode trazer, agregando o comando, pensando em necessidades que você saiba. Ah, a pessoa sentiu uma dor de garganta, peça para refazer a garganta, o chakra ligado à garganta. Projeta as cores verdes, projeta as cores, variâncias da tonalidade violeta, lilás. Ah, a pessoa está com inflamação, né? Ah, a pessoa está com água no pulmão, né?
está com dificuldade de respirar, projeta sobre o corpo astral, projeta sobre o corpo do pretérico, projeta para o corpo físico, tá? Nós vamos ter aí duas situações. O corpo astral, ele tende a refletir mais as situações emocionais, tá? Então eu posso pedir espiritualidade para que o corpo astral possa se acalmar também, tá? Enquanto eu posso intensificar as energias no duplo etérico. Gente, parece muita coisa e é bastante coisa, né? Parece que está faltando coisas. Alguém pode pensar, mas deve ter mais para fazer. Sim, é óbvio que tem mais para fazer. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: o que você aprendeu, com o que você está aprendendo agora, você já tem muitas oportunidades de fazer muita coisa, tá certo? E você pode principalmente fazer esse trabalho de uma forma preventiva, tá? O fato de nós já estarmos no 14º dia significa que você já vem há 13 dias praticando a apometria, há 13 dias que você vem criando campos de proteção, há 13 dias você vem se conectando com os seus mentores, tá? Então, você nesse momento, você consegue irradiar mais energia do que quando você começou. E essa energia irradiada com o sentido de auxiliar o próximo faz com que você consiga emanar mais energia para os mentores, tá? E você pode, ao final desse trabalho, dizer assim: peço à espiritualidade que aquilo que eu não soube fazer ou não tive permissão de fazer possa ser dado continuidade através do mundo espiritual, através dos mentores, tá? Só que agora nós vamos fazer o encerramento disto de duas formas, tá? A primeira é, se você não encaminhou ainda o corpo astral, se você não chegou a fazer aquele encaminhamento onde você encaminha os corpos espirituais, você pode pedir agora. Peço que sejam encaminhados os corpos espirituais necessários relativos a essa pessoa para trabalhos de saúde complementar no mundo espiritual. Ponto. E para esse duplo etérico aqui, você pode pedir, peço agora que o corpo duplo etérico possa novamente se agregar ao corpo físico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E ponto. O que acontece? Ele vai pegar, deixa eu tirar aqui o mentor, né? Deixa eu pegar esse aqui e isso aqui. Vai simplesmente, na hora que eu estou pedindo para acoplar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele acopla. Às vezes a pessoa pode sentir uma tontura, tá? Quando você dá esse comando de acoplar, tá? Você chegou no 7, a pessoa está me sentindo meio tonta. Aí acontece exatamente aqui, ó. Tá vendo que tem dois bracinhos aqui, ó? Significa que não acoplou completamente. Se a pessoa falar, eu tô com um pouquinho de tontura, aí você, tudo bem, relaxa, peça a espiritualidade, possa auxiliar para que possa ser agregado o duplo etérico ao corpo físico. Agregando, sintonizando, ajustando, aí é como se fosse fazer uma sintonia fina, tá? Aí ele, pum, se encaixa. É só repetir e dar os comandos novamente, tá bom? Então, você fez agregando o duplo etérico ao corpo físico. Aí, normalmente, eu gosto de fazer uma contagem regressiva. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aí a pessoa falou, nossa, eu ainda tô com um pouquinho de tontura. Fala, tudo bem, acalma. Peço a espiritualidade, posso fazer os ajustes finos, agregando o duplo etérico ao corpo físico. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então é o que eu faço. Dou esse comando e faço uma contagem mais lenta para ir acertando, tá? Isso muitas vezes no começo, né? Principalmente o médio, ele pode sentir um pouco mais. Depois, não sente mais, tá? Todos os dias nós nos desdobramos à noite. Não só à noite, tá? Mas vamos deixar assim. Todos os dias nós nos desdobramos à noite. Então, desdobrar faz parte, é natural, tá certo? Não é uma coisa assim do outro mundo, tá? Gente, hoje nós aprendemos muita coisa,
tá certo? E principalmente para que a gente possa aplicar, né, esse conhecimento para fazermos essa cirurgia e esse tratamento. Você pode, depois que você aplicou o que você sabe, você pode dizer para a sua espiritualidade possa complementar esse tratamento de acordo com a necessidade dessa pessoa. E aí você faz um Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu. Imaginando que durante a oração está sendo feita a cirurgia. Aí vocês vão dizer assim, Robson, que equipamento é esse que eles vão fazer uma cirurgia em 2 minutos de oração de Pai Nosso? Então eu vou te dizer o seguinte, nesse momento que você está fazendo isso, o espaço e tempo é diferente. Tá? Às vezes essa cirurgia pode ter levado algumas horas do outro lado, tá certo? Mas para você levou os 2 minutos, tá ok? E também você deve levar em consideração que como nós estamos irradiando energia, eles conseguem, a espiritualidade capta e projeta. Ela não sai de você diretamente para a pessoa. Ela sai de você, de Deus, para o mentor, do mentor. Não que Deus precise, tá? Cósmico, vamos dizer assim. De nós para o cósmico, do cósmico para o mentor, do mentor para a pessoa. Tá ok? E necessariamente nem quer dizer que passa por ele, tá? É de nós para o cósmico, do cósmico para a pessoa. Só que aí existe um direcionamento que os mentores fazem do cósmico para a pessoa. Tá bom? Gente, como eu falei, é muita coisa. Ouve novamente, anota, tá certo? Não existe receita de bolo. E siga a sua intuição, tá certo? Siga a sua intuição. Você tá lá trabalhando, você foi intuído, siga a sua intuição, tá? A gente conhece pessoas que aprenderam apometria, gente, de forma intuitiva, né? Depois foram fazer curso, depois foram se aprimorar, mas já usavam. E depois, quando se depararam com a apometria, falaram: nossa, eu já usava algumas coisas. Por quê? Porque a espiritualidade, ela ensina, tá bom? Então, gente, bom trabalho, põe a mão na massa. Eu peço desculpa para vocês que acho que as últimas 2 palestras e provavelmente a de hoje não entrou, né, no horário das 8 horas. Isso acontece porque a gente se conecta e a gente aguarda lá um sinal, tá certo? Às vezes a internet não estamos tendo uma conexão muito boa com a internet, né? Então, acho que todo mundo sabe que o momento está todo mundo usando, 8 horas é um momento que bomba bastante, né? Os nossos recursos são menores do que outras pessoas, então a gente não consegue fazer, às vezes, as coisas funcionarem como nós gostaríamos, tá? Mas isso não inviabiliza o que nós estamos fazendo, ao contrário. As palestras estão gravadas, você pode acessar a qualquer momento e principalmente praticar, tá? O que diferencia o apômetra do não apômetra é que nós praticamos. Então, apômetra não é aquele que sabe apometria. Apômetra é aquele que pratica a apometria dentro da lei áurea da apometria, que é a lei do amor, tá bom? Que Deus nos abençoe, né? Estamos aí nesse período de Páscoa, uma data muito importante pelo seu significado, né? Que ela possa representar a ressurreição do homem, né? Que nós possamos renascer como espíritos, renascer dentro da espiritualidade ensinada por Jesus, onde nós nos reconhecemos como irmãos, filhos de um mesmo Pai. Que Deus nos abençoe, que assim seja. Amém.